O MXRF11 é um ótimo fundo imobiliário, com certeza. Mas se você sabia que tem fundos imobiliários que estão pagando aí mais que o MXRF11? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aí 4 fundos imobiliários também do setor aí de papel, né, do setor híbrido, que estão pagando aí mais que o MXRF11 ali no seu Dividend Yield. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro Suado, onde aqui você encontra as melhores dicas de educação financeira e investimentos. Então já aproveite e se inscreva aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like que isso fortalece o canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar aí 4 fundos imobiliários que estão pagando aí dividend yield maiores aí do que o MXRF11. Fundos imobiliários também de papel. E já compartilhando aqui minha tela com vocês, o primeiro deles é o VGIR11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço da cota tá em R$ 9,26. O dividend yield desse fundo imobiliário tá em 16,21%. E nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou aí para os seus cotistas R$ 1,49. Só que ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 5,99%, mas no mês atual a valorização dele está em 1,31%. A gente consegue ver que ele atingiu a máxima aqui de R$ 10,20 e ele veio aqui descendo ladeira abaixo e agora está em R$ 9,26. Ele é um fundo imobiliário que ele está barato, ele está 4% mais barato, ou seja, o preço aqui dividido pelo valor patrimonial está em 0,96. O valor patrimonial por cota está em R$ 9,62. E ele tem aí um total de 171 mil cotistas. Ele tem uma boa liquidez média diária de R$ 3.692.000. Os dividendos aí do VGIR11 no começo do ano, em 2023, foram maiores, né, esse ano do que em 2022. A partir de março, abril e maio, os dividendos foram iguais aos do ano passado. E o último dividendo dele foi 12 centavos, pagos aí no dia 18 de maio de 2023. Ele tem uma taxa de gestão aí de 0,80% sobre o patrimônio líquido e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. E ele também tem uma taxa aí de administração de 0,20%, né, ao ano, né, sobre o patrimônio líquido do fundo. Então é bastante taxinha aí que você tem. Ele é um fundo imobiliário que investe em CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, e ele tem aqui, né, a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada CRI, e a gente percebe aqui que o primeiro CRI ele tem aqui quase 10% investido nele. Então é um fundo imobiliário que ele tem uma porcentagem muito grande investido ali nesses primeiros CRIs aí, né, com essa porcentagem aí maior. Então se esses CRIs derem algum calote, né, você fica ali prejudicado. Então por isso que o dividend yield desse fundo imobiliário ele é maior, né, porque o risco aqui também é maior. Ele é um fundo imobiliário aqui que ele investe 95,5% em CRIs e 4,5% em caixa. E ele tem aqui o indexador aqui 95% é o CDI e 5% é o IPCA. E o segundo fundo imobiliário que está pagando mais que o MX é o BTCI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está aí com um valor atual da cota de R$ 9,31, dividend yield de 14,04% nos últimos 12 meses, e nesse mesmo período, esse fundo imobiliário pagou aí R$ 1,30 aí para os seus cotistas. Só que ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 89,66%. Lembrando, tá, que esse vídeo é apenas educacional, não é recomendação de compra ou venda de ativos, tá certo? Não é porque tem um dividend yield mais elevado, né, que necessariamente ele é melhor. Aí você tem que analisar aí a sua tolerância ao risco, né? Se você tem apetite ou não ao risco. Eu já não tenho.
Em um ano ele teve aí com a máxima de R$ 90,50, ele veio aqui lateralizado e de repente ele caiu aqui ladeira abaixo. Ele é um fundo imobiliário que está barato, 0,92. O valor patrimonial aí da cota está em R$ 10,15. Ele tem 62 mil cotistas e ele tem uma boa liquidez média diária, né, de quase 2 milhões aí de reais. E a participação no IFIX é de 0,82%. A gente percebe aqui que os dividendos aqui, tanto em 2022 como em 2023, estão sendo parecidos. Aqui em março, abril e maio de 2023 é que foram menores aqui que em 2022. E o último dividendo pago aí pelo BTCI11 foi 11 centavos por cota no dia 15 de maio. E ele é um fundo imobiliário que, apesar de toda essa desvalorização, ele vem superando aí o IFIX com folga, né? Ele vem superando tanto o IFIX como o CDI e também o IPCA. E ele vem aumentando também o número de cotistas aí ao longo do tempo. E os indexadores aí dos CRIs, 77% é o IPCA mais 7%, 19% é o CDI mais 3%, 4% aqui é o IGPM mais 8,5%. E esses CRIs eles estão distribuídos aí no setor de logística, residencial, varejo, shopping e outros. E são todos esses CRIs que você consegue analisar aqui na tela. E o terceiro fundo imobiliário que está pagando aí mais que o MXRF11 é o MCHF11. O MCHF11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 9,05, o dividend yield de 14,25%, só que ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 4,64%, mas no mês atual ele teve uma valorização aí de 0,78%. E nos últimos 12 meses ele pagou aí R$ 1,29 aí para os seus cotistas de dividendos. A gente consegue ver essa oscilação, né, da cotação aí no gráfico de cotação, né? Ele chegou aí na máxima lá em R$ 9,90 em meados ali de setembro do ano passado, né, de 2022. E agora aqui está se recuperando, chegou na mínima ali no mês de abril e agora está se recuperando. Ele é um fundo imobiliário que ele está 2% mais barato do que seu preço justo, né? O P sobre VP está em 0,98, né? Sendo que o valor patrimonial por cota é de R$ 9,22 e ele tem um total de 61 mil cotistas e uma liquidez média diária de R$ 1.332.000 e uma participação aí no IFIX de 0,2%, 0,26%. E a gente percebe aqui que esse ano os dividendos do MCHF11 eles estão sendo menores, mais magrinhos do que os dividendos pagos no ano passado. E o último dividendo pago foi de 10 centavos no dia 18 de maio. Ele é gerido aí pela Mauá Capital. Ele tem uma taxa de gestão de 0,77% ao ano. Ele tem uma taxa de administração de 0,18% ao ano e uma taxa de performance de 20% ao ano do que exceder a variação do IFIX. E são todos esses CRIs que a gente consegue analisar aqui na tela. Quarto fundo imobiliário aí que está pagando mais do que o MX é o VGHF11. O VGHF11, no dia que eu estou gravando o vídeo, o preço da cota está em R$ 9,31, o dividend yield está em R$ 13,64 e ele pagou aí nos últimos 12 meses R$ 1,27. Ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 4,51%, mas no mês atual uma valorização aí de 0,65%. E a gente consegue analisar aqui, vendo um ano do gráfico de cotação, toda essa desvalorização aí que o VGHF11 ele vem sofrendo, né? Ele estava ali perto dos R$ 10, veio caindo, chegando aqui perto dos R$ 8,50
R$2,60 aproximadamente, né? E agora ele veio aí subindo aí a valorização da cota. Ele é um fundo imobiliário que ele tá caro, 2% mais caro aí do que seu preço justo, né? O preço justo aqui é 1, ele tá 2% mais caro. O valor patrimonial por cota tá em R$ 9,16. Ele tem aí um total de quase 250 mil cotistas e ele tem uma boa liquidez média diária de R$2 milhões. Os dividendos pagos aqui em 2023 estão sendo menores, mais magrinhos do que em 2022. E o último rendimento foi de 12 centavos por cota no dia 8 de maio. Ele tem aqui uma taxa de administração de 0,90% ao ano, uma taxa de performance de 20%, né, do que exceder aí o IPCA. Ele é administrado aí pelo Banco Daycoval e gerido pela Valora Gestão de Investimentos. E os CRIs que compõem a carteira são todos esses CRIs que você consegue ver aqui na tela, e a gente consegue ver aqui a porcentagem aqui do patrimônio líquido investido em cada CRI, e o primeiro CRI aqui tem 6,74% investido nele, depois 5,80%, né, depois 5,68% e assim vai baixando aqui a exposição em cada CRI. Isso é importante a gente analisar, porque se um desses CRIs com essa alta exposição aí do patrimônio líquido investido nele sofrer algum calote, isso é ruim para o fundo imobiliário. Então a gente tem que ficar atento quanto a isso também na hora de investir. Ele é um fundo de papel que ele investe aí 61% em CRIs, ele investe aqui 26% em outros fundos imobiliários, ele investe aqui 5,6% em FIDCs, e ele tem aqui uma participação também em ações e SPE. E o último fundo imobiliário, como a gente já falou aqui dos 4, agora é o MXRF11, o fundo imobiliário aí com maior número de cotistas aí da Bolsa de Valores. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o valor da cota está em R$ 10,64. Dividend yield desse fundo imobiliário está em 12,22%. E nos últimos 12 meses, esse fundo imobiliário pagou aí R$ 1,30 por cota aí para os seus cotistas. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 9,47% e no mês atual 0,47%. E analisando aqui a cotação nos últimos 12 meses, a gente consegue ver que esse fundo imobiliário vem performando bem. Porém, ele é um fundo imobiliário que ele está caro aqui em relação ao seu valor patrimonial por cota. Ele está 5% mais caro. Analisando aqui o P sobre VP é 1,05 e o valor patrimonial por cota R$ 10,11, né? E lá na cotação, né, tá R$ 10,64. Então você está pagando mais caro hoje para comprar essa cota do MXRF11. Lembrando que se passar de 1,1 é muito caro para você, né, porque você está pagando muito caro ali por algo que não vai ter todo o retorno suficiente. Ele tem aí o total de 823 mil cotistas e ele tem aí uma liquidez média diária de R$ 8.791.000 e uma participação aí no IFIX de 2,13%. E os dividendos em 2023 estão sendo maiores do que os dividendos pagos em 2022. E o último provento pago aí do MXRF11 foi 12 centavos por cota no dia 15 de maio. Ele é um fundo aqui gerido pela XP e administrado aí pelo BTG Pactual. Ele tem aí uma taxa de administração de 0,90% ao ano. E ele vem aqui superando o IFIX com folga, que quando a gente coloca aqui o valor patrimonial da cota mais os rendimentos que ele oferece, ele consegue superar aqui com folga o IFIX. Ele investe aqui 76% em CRIs, 6% em permutas financeiras, 17% em outros fundos imobiliários e ele tem aqui 1% em caixa. E são todos esses os fundos imobiliários que ele investe, sendo que a maior exposição dele é o SPVJ11
com 22,75%. Os indexadores do CRI, 56% é o IPCA, 43% é o CDI. E são todos esses CRIs que você consegue analisar aqui na tela, então ele está bem diversificado. Sendo que a maior exposição do patrimônio líquido investido em um CRI é de 5,07%, ou seja, é bem menor aqui do que outros fundos imobiliários que a gente analisou aqui, que tem uma exposição bem maior aí do patrimônio líquido investido em um CRI. Se levar um calote, né, aqui o MX vai sofrer menos do que aqueles outros fundos imobiliários lá de papel. Tá certo? E você investe em algum desses fundos imobiliários aí de papel? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações se o YouTube não te avisa. Deixe o seu like. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo de comparação entre o VGHF11 e o MXRF11. Quanto rende aí R$1.000 investidos em cada um deles? Assiste que é bem interessante. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.